Na medida que a gente ouve falar em aparecer, desenvolver, em comprar, ter cada vez mais transporte movido a energia elétrica, bateria por aí afora, vai do carro elétrico, bicicleta elétrica, motocicleta elétrica, tenho visto bastante andando aqui no centro da cidade de São Paulo. Surge sempre a seguinte questão: ponto de recarga. Posso colocar isso no meu prédio? Não posso? Se colocar, quem é que paga por isso? Para a gente poder entender bem, o Dr. Rodrigo Carpati, que é um advogado condominial, está gentilmente aqui conosco. Dr. Rodrigo, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com você e com todos os ouvintes da rádio. Obrigado. Dr. Rodrigo, e aí? Como é que faz então essa questão de recarregar a bateria ou do carro, ou da bicicleta, ou da moto, quando se chega lá no condomínio? Você sabe, Heródoto, que os condomínios precisam entender que esse tem sido a necessidade dos condôminos, e a partir do momento que o condomínio, que aqueles que moram no condomínio têm essa necessidade, o condomínio tem que se adequar. Não obstante a legislação ainda esteja caminhando, a gente não tem uma lei ainda que obrigue pontos de recarga, a gente tem sim uma lei que obriga a que a estrutura fique ali disposta a partir de 2021, e com certeza a evolução dos condomínios, as construtoras com visão acabam sim colocando cada vez mais pontos de recarga, mas você tem aí milhares de condomínios antigos e que não tem ainda uma obrigatoriedade. Por isso que é importante que os gestores entendam a necessidade dos condôminos e evitem esses contratempos. A gente tem visto aí pessoas subindo sejam patinetes, bicicletas, até mesmo aquelas pequenas motos elétricas dentro dos condomínios. Isso sem falar dos carros elétricos, que já são uma realidade. Inclusive, quando você vai adquirir muitas vezes um automóvel elétrico, a empresa que vende o automóvel, ela te entrega um kit para que você converse ali com o seu condomínio, com o seu síndico, e faça a instalação. E daí, ao invés de começar um grande prazer para desfrutar de um carro menos poluente, começa um grande pesadelo dentro do condomínio. Agora, doutor Rodrigo, para uma decisão como essa, é uma decisão pessoal do síndico ou há necessidade da convocação de uma assembleia do condomínio? Muito importante, Heródoto. Então, o síndico, ele tem o poder executivo, então algumas medidas ele pode tomar, mas como envolvem custos, envolvem áreas comuns, ela precisa sim passar por uma reunião, por uma assembleia, também porque ela pode algumas vezes, e acontece, alterar a questão da entrada de energia. Cada condomínio, quando é instalado, ele tem uma carga projetada, e você não pode programar apenas a instalação, por exemplo, de 1 ponto, 2 pontos para atender pequena parte do condomínio. Isso funciona também quando se instala o ar-condicionado. Colocar 1, 2 ar-condicionados nas unidades, e no condomínio, por exemplo, de 100 unidades, não vai influenciar, mas você tem que planejar para muitos, para todos, aliás, e quando existe esse planejamento, existe uma alteração, muitas vezes, da entrada da energia, um projeto elétrico, a contratação do engenheiro eletricista, então isso requer custo, isso requer modificações e tem que passar, sim, por uma assembleia, mas é importante que o síndico seja o norteador disso. Ele é aquele que vai alertar, vai entender primeiramente a necessidade para submeter a assembleia. Se o síndico é contrário a isso, dificilmente o assunto vai chegar numa assembleia e daí as pessoas que têm a necessidade vão ficar em prejuízo. Doutor Rodrigo, uma vez instalado, quem arca com o custo da energia para recarregar o carro, a bicicleta, o patinete ou qualquer outra coisa lá no condomínio? Essa é outra problemática que tem sido gerada em função dessas instalações. Então, existem empresas que instalam esses equipamentos e tem, quando é um equipamento coletivo, por exemplo, no carregamento elétrico, existem empresas que têm uma minutagem. Você gasta e você recebe ali uma conta para pagar ou ser incluída no seu condomínio. Então, nesse caso, fica muito fácil de identificar, mas às vezes essa tomada elétrica está dentro da vaga da pessoa e fica difícil mensurar. E entendo que dentro de um condomínio as despesas são
muitas vezes não são mensuráveis. Então, assim, e aquele que sobe no elevador, e aquele que mora no primeiro andar e usa menos o elevador? Então, não dá para mensurar. O condomínio, deixar pontos de instalação é um custo que faz parte daquela rotina. E aquele condômino que não tem carro elétrico, mas tem o hábito de aspirar o carro todos os dias. Então, esse custo também não está sendo gerado a mais para aquela unidade. Mas, se assim for a necessidade, a vontade daquele condomínio, é possível sim colocar uma minutaria dentro de cada instalação elétrica. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, Heródoto. Forte abraço. Grato. Doutor Rodrigo Carpati, advogado condominial. Está aí, portanto, as explicações. Não vai ter jeito. Mais cedo ou mais tarde, o condomínio onde a gente mora vai ter que ter tomada lá. Né? E como foi muito bem explicado aqui, ou o síndico seria ideal que o síndico tomasse iniciativa, forma assembleia, etc, etc. Mas sabe que, entre outras coisas interessantes que o doutor Rodrigo falou, condomínio é um rateio, né? Pega as despesas todas e rateia. Aí espera um pouquinho. Eu moro no primeiro andar. Pô, eu gasto só um pouquinho de elevador. Aí o meu amigo lá, o Eric, ele mora no 15º andar, o Eric. Ele gasta muito mais de elevador que eu, então o condomínio dele devia ser mais caro que eu. Ele vai ficar bravo falar isso. Veja só que coisas interessantes que é esse convívio das pessoas que a gente precisa aprender para viver no condomínio. Ele tem que ser, acima de tudo, condomínio e uma comunidade. São 7h56. Trânsito.